adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Deixa eu ver aqui. Quero cantar aqui uma música. Tá com dias que eu não canto. Na correria, devido à correria, eu emagreço um pouco. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração. Nela estarão reunidos adoradores. Quero te conhecer, eu quero me envolver, Senhor, a tua voz quero ouvir, quero me apaixonar pra sempre, contigo andar e crer em Jesus, meu Salvador. Quero te amar, Senhor, e te sentir mais perto de mim, Senhor. Meu coração te dou, meu coração te dou. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Te entrego o meu viver, te entrego o meu viver. Quero te conhecer, Senhor Jesus. Amém. Eu já conheço Jesus e já sei que Ele é misericordioso, que Ele usa de misericórdia para comigo. E já sei que Ele está comigo. Ele está comigo por onde eu andar. Ele é o meu Deus, minha rocha eterna. Então, queridos, a lição da escola sabatina também, eu sou sincera, tá? Sou sincera. Aqui fala das questões da igreja, tá? Questões de protegendo a identidade da igreja. Protegendo a identidade da igreja. Eu nunca, deixa eu falar, eu jamais vou falar da minha igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá? Eu jamais vou falar da minha igreja. Tô falando vamos dizer, não tô falando, eu jamais vou falar da igreja, não igreja, eu, como assim, pessoas, tá? Pessoas da denominação,
da organização. Porque a igreja adventista do sétimo dia é organizada, tá? Eu jamais vou falar dela, entendeu? Eu posso até botar ela como um órgão, ou então uma instituição. Eu coloco ela mesmo como igreja. Igreja. Abrange quase o mundo todo. É a igreja adventista. É uma igreja organizada. Eu jamais vou falar dela. Tá? Agora, quando se trata de questões de irmãos, tá? De irmãos. Geralmente eu gosto de falar. Tá? Porque tem pessoas, tem irmãos que deixam a desejar. Tá? Irmãos que deixam a desejar. Deixa de fazer o certo para fazer o errado. Deixa de fazer o certo para fazer o errado. Se comporta muito mal, tá? Muito mal mesmo. E isso atinge até a igreja toda, tá? Deixa eu falar. Paulo ensina que a igreja deve julgar questões internas como responsabilidade espirituais. Olha, com responsabilidade espirituais. É carnais? Não. O irmão jamais ele vai pegar um líder, um verso da Bíblia, porque se ele tem uma questão, um problema com o irmão, ele diz que não suporta o irmão, ou ele não vai com a cara do irmão. Tô só colocando aqui, não tô tirando de dentro, tá? Só tô colocando aqui que isso acontece na igreja, em toda a denominação, toda a igreja, tá? E que irmãos pegam texto da Bíblia para poder machucar o outro irmão. E esse irmão até mesmo sai da igreja. Então, os irmãos, ou seja, os líderes, eles devem o quê? Pegar texto da Bíblia e pregar e a exortar para que os irmãos, vamos supor, se eles estão se comportando muito mal. Por isso que eu digo, tem muitas pessoas que me chamam nas minhas lives, nos meus canais, pessoas que pensam que eu sou pastora. Mas eu até me coloco como pastora porque eu prego a verdade de Deus, tá? E trabalho para Deus. E cuido das pessoas, tá? Eu não maltrato com ninguém. Eu cuido delas. Tá? Cuido delas como assim? Eu cuido delas. Aconselho. Eu não estou cuidando delas. Muitas vezes eu já cuidei muitas das pessoas em relação à questão, em relação à alimentação material. Mas o que eu estou falando é pregar o evangelho, ensinar elas, tá? Doutrinar elas com a verdade, tá? Eu não passo a mão na cabeça, entendeu? Eu não passo a mão na cabeça de pecado. Eu não passo a mão na cabeça de pecado. Sou pecadora, sim, reconheço, mas eu sou pecadora arrependida. No momento que eu falho, se eu vier falhar, tá? Não estou dizendo que eu estou falhando, estou em pecado, tá? Não estou em pecado. Falhar, eu peço imediatamente perdão para o meu Deus. É isso que o cristão deve fazer e não fazer mais, tá? Não fazer mais. Então, nessa questão que Paulo está falando aqui, é que o irmão, o líder, ele deve agir com cautela, tá? Com responsabilidade espiritual. Ser muito espiritual para não tirar a pessoa definitivamente de Jesus.
Tô falando de Jesus, não da igreja. Porque tem pessoas que saem da igreja, mas você não sabe o relacionamento dela com Deus, tá? Você não sabe. Só Deus sabe. Então, sai da igreja, fico fora da igreja, mas tem esse relacionamento com Deus. Para que ele não saia de Jesus. Para que ele não deixe Jesus. Entendeu? Pois é isso, tá? Deixa eu procurar aqui. Pastoras significa, queridos, não é uma pessoa que, sou pastora, se exalto. Não. É porque prega a verdade, ensina, exorta, encaminha a pessoa a Cristo. E ali está sempre alimentando, ajudando a pessoa a se alimentar em Cristo Jesus. Essa é a questão, levar as pessoas para Jesus, pastoreando, não rebanho, um povo. Nesse caso aqui, eu faço minhas lives. É um monte de gente que eu estou o quê? Me esforçando para conduzir a Jesus. Entendeu? É isso que é ser pastores. Entendeu? É pregar a verdade e direcionar as pessoas a Jesus. Doutrinar ela, ou seja, ensinar ela o caminho certo. Entendeu? E ensinar elas o vil do precioso, ou seja, ensinar elas a separar o pecado, a verdade do pecado, entendeu? Ensinar a verdade para elas. É isso que significa ser um pastor, uma pastora, entendeu? Não que a irmã Aparecida é uma pastora, ela vai formar uma igreja na hora que ela quiser, botar uma igreja na hora que ela quiser. Claro que não, porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja organizada. Então isso aí tem processo, entendeu? Tem processo. Eu sempre entendi, porque as pessoas pensam que eu sou imatura. Mas não, eu sempre entendi isto. Não vou chegando assim, colocando uma igreja em qualquer lugar, tá? Na hora que eu quero. Para encher meus bolsos. Claro que não. Isso tem processo. Primeiro eu faço um pequeno grupo. Tá? No pequeno grupo ali vai aumentando aquelas pessoas. Se ali não tem igreja, aí daquele pequeno grupo que vai se formar um grupo, igreja. Tá? E aí esse grupo, igreja, vai entrar lá no registro. Tá? No registro da Igreja Mundial organizada, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Entenderam? Mas quando se trata, é isto aí, querido. Pastor. E em cada distrito tem um pastor que rege várias igrejas. Várias igrejas. Várias igrejas. Tá. E lá eu vou procurar aqui algo bom para nós, tá? Algo bom para nós. Quero me apaixonar para sempre, contigo andar e crer em Jesus. Eu quero falar da igreja sem mácula. Efésios 22. Efésios 5, 22. Eu quero falar. Igreja sem mácula. Vamos lá. O lar cristão, marido e mulher. Mas eu me refiro à igreja, tá? A igreja. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é cabeça da igreja, sendo este o mesmo Salvador do mundo, do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo,
Assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar suas mulheres como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo, eis porque deixará homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse ministério, mas eu me refiro à igreja, Cristo é a igreja. Não obstante, vós, cada um, de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. A esposa respeite ao marido. A igreja respeite a Deus. Tá, me refiro à igreja. Estou referindo marido e mulher. Marido e mulher eu já preguei, já falei, eu acho que foi no início da semana. Quer dizer, eu acho que foi sexta-feira. Mas o que eu quero dizer, a esposa, a igreja respeite a Deus, tá? A Deus, respeite. Porque tem esposa, vamos supor, só porque eu tenho que puxar, mas eu não estou pregando marido e mulher. Esposa que respeita o marido, mas não respeita a Deus. Sendo igreja, estando lá na igreja, sendo igreja. Respeita o marido, mas não respeita a Deus. Busca o marido, se humilha para o marido, mas não se humilha. Se humilha ali chorando, se arrastando quando ele quer ir embora. Para ele não ir embora. Eu já fiz isto. Mas eu nunca deixei o meu Deus. Eu também nunca... eu sempre me humilho ao meu Deus. Sempre me humilho. Estou me humilhando dia e noite. Chora. Puxa o marido para trás. Chora aos pés dele. Puxa quando ele vai. Ela pega na coisa da calça. E puxa. Tá. O marido para ele não ir. Para ele não ir embora. Mas quando se trata de Deus, ela não faz, ela não obedece a Deus. Mas faz tudo para ter o marido. Mas não faz tudo para ter Deus. Entendeu? Faz tudo ali para ter o marido. Se for possível, tem mulher que anda até nua na rua para poder chamar a atenção do marido. Porque tem mulher assim. Só o exemplo, eu não estou falando do casamento, tá? Marido e mulher. Tu olha assim para fulano de tal, para as outras na rua, estão de shortinho, quase nua. Então eu vou me vestir assim para que você me veja também. Mas a mulher que honra ao Senhor, ela honra o marido. A mulher que obedece a Deus, ela também obedece o marido. Quando ela obedece a Deus, quando a mulher obedece a Deus, ela vai obedecer o marido no que é certo, em tudo que é certo. Não é errado. Agora, se ela obedecer o marido, ele falar, faz isso para mim errado, tá? Te veste assim erradamente. Faz tal coisa erradamente para mim que está saindo dos princípios de Deus. Aí pronto, ela já deixou de obedecer a Deus e obedeceu o marido.
Aí pronto, ela não está honrando a Deus. Então Deus quer uma igreja sem mácula. Igreja somos nós. E Ele quer uma igreja sem mácula. E eu devo obedecer a Deus. Aí que eu vou obedecer ao meu marido. Porque eu vou saber se meu marido está fazendo o que é certo e o que é errado. Eu também devo aconselhar ele: olha, marido, você não está fazendo o que é. Isso não está certo. Então, se você está na igreja, você é igreja, você deve fazer assim. É assim que nós devemos fazer, que está na Bíblia. Deus pede para que sejamos assim. A mulher deve também aconselhar o homem com espírito de brandura. O marido. Paulo exorta a igreja. Os líderes devem estar espiritualmente consagrados. Pessoas espiritualmente consagradas para lidar com casos na igreja. Também em casa. Agora eu estou me referindo marido e mulher. Tá? Porque a igreja. Porque a igreja. A mulher deve aconselhar também o marido. Faz tal coisa. Errado. Marido deve aconselhar: olha, você está saindo do princípio de Deus. Você não está obedecendo, você está tipo, quando ele fala para a mulher, tipo a mulher de Moisés, com dureza de coração. E a mulher fala com o marido: você tem o coração duro, você não quer nada. Trazendo, tipo, a mulher de Moisés, um coração endurecido, não quer nada com Deus. Você faz as suas próprias vontades, mas não faz as vontades de Deus. É este que é o agrado de Deus. É assim que você deve agradar a Deus. É igreja sem mácula. Obedecer os princípios, os mandamentos de Deus. O que o Senhor pede para nós. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. A igreja deve ser submissa a Jesus. Tá? A igreja deve ser submissa. Tá? Está ali unida. Unida num só pensamento. Uma só unidade. Fazendo as vontades de Jesus. Não puxar para um lado, puxar para o outro. É mexer com um, mexer com o outro. Tá? Quando você mexe com o irmão, tá dentro, com o irmão, está trabalhando para Deus. Quando você mexe, você é igreja, igreja mesmo. Mexe com o irmão que está trabalhando para Deus, você está mexendo com Deus. Você está dando o que falar. Está mexendo, está trazendo intriga. Se você não, vamos supor, tá? Um exemplo aqui. Se você não gosta de mim, não gosta, você não gosta. Ontem eu fui falar para a pessoa que a nossa bandeirinha, que o pastor já tinha dito, que a nossa bandeirinha era azul. A nossa bandeirinha era azul. E sempre foi azul, o nosso grupo. A pessoa que ela não gosta de mim, tá? Um irmão dentro da igreja que não gosta de mim, porque não gosta mesmo. Tá? Não gosta mesmo. Tem outra que usa ela, que também não gosta. Você vê, dentro da igreja acontece isso. Mas não é para acontecer. Tá? Não é para acontecer. Mas acontece. Eu tenho que pregar as rosas e os espinhos. Acontece. A mulher, ela não gosta de mim, para aparecer para a igreja que ela gosta de mim. Que ela quer fazer amizade comigo. Na realidade, ela não quer. Ela quer mexer comigo. Quer trazer intriga. Tá? Ela quer mexer comigo.
dar uma de boazinha para que o público veja, tá? Que ela anda em harmonia comigo. Na realidade, não. Ela não anda em harmonia comigo. Eu sei. Só eu sei. E muitos sabem. Vai lá onde eu estou me mexer. Dizendo que é uma boa irmã. Na realidade, não é. Ela está ali para tentar me tirar. Ela foi ali designada a me tirar com a outra. Do trabalho do Senhor. Entendeu? Ela foi designada para me tirar do trabalho do Senhor. E eu sei. Porque eu estou trabalhando para Deus. Deixa eu falar aqui. Eu gosto dessa questão de estar arrumando, organizando. Tá? Eu tenho essa questão assim. Se eu pego algo do início, eu quero terminar. Eu não gosto de deixar pelo meio. Tá? E organizada. Não sei se eu sou perfeccionista. Eu vou até ver mesmo se eu sou perfeccionista. Porque às vezes, deixa eu falar aqui pra vocês. Às vezes, eu, Maria Aparecida, eu organizo tudo. Boto tudo no lugar. Sempre fui assim. Sempre gostei de colocar cada coisa. Porque onde eu procuro, lá eu já sei onde eu coloquei, tá? E eu gosto das coisas assim, não bagunçada. Porque não bagunçada, tá? Agora tem período que eu tô muito ocupada. Vamos supor, eu tô muito ocupada com a igreja. Eu saio cedo, vamos supor que eu saio 3 horas de casa, tá? E pela manhã eu organizo algumas coisas, mas eu sempre ando na correria, fazendo uma coisa ali, fazendo outra coisa aqui, fazendo outra. Ou às vezes eu penso muito, porque eu penso muito mesmo, tá? Tem semana que eu deixo tudo ali. Aí depois eu faço isso aqui, depois eu fazer aqui, depois eu fazer. Aí acumula ali. Aí eu vou... Tá na hora de eu arrumar tudo. A bagunça que eu fiz. Aí eu vou organizar tudo, toda a minha bagunça. Entendeu? Mas eu gosto de tudo organizado. Tudo limpo. Eu tava olhando aqui pro teto da casa, as aranhas já tá começando a fazer casa. Eu queimo tudo. Trazendo pra cá, eu gosto das coisas organizadas. Tá? Pra Deus. Pra Deus. Pra mim também. Pra Deus eu faço é pra Deus. Eu sempre digo, eu trabalho é pra Deus. Eu não vou trabalhar pra mostrar pra homem. E depois que eu termino lá, eu vou no meu horário, eu me sento e fico ali aguardando. Às vezes chegam alguns irmãos, ficam perto de mim ali, sento na cadeira, vamos conversar, né? Tá? Bater papo. Agora veja só. Ontem eu gostei. Teve um irmão lá que quis bagunçar, deixou tudo do jeito dele. Eu disse, irmão, você faz do jeito assim que eu fiz, porque se torna uma varanda, um corredor, né? Se eu entro naquela porta, eu vou sair lá na outra, pelo mesmo caminho, entendeu? Por dentro da cadeira. Entendeu? Mas ele fez errado. Aí depois eu fui ajeitar tudinho. Depois chegou um irmão, foi me ajudar a ajeitar tudinho. Entendeu? Aí eu terminei de ajeitar lá as cadeiras, que eu gosto. Eu fui entregar folheto. Eu levei um monte de folheto daqui de casa. Entregar folheto. As pessoas que eu entreguei, nem todas, mas que eu entreguei ali, elas vieram. Até o da Renovar. Elas vieram. Então, o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente está designada para trabalhar para Deus, vai designada para trabalhar para Deus, é para Deus. Eu não vou sair da minha casa para mexer com o irmão. Lá para a igreja para mexer com o irmão, para fazer tal coisa errada.
Eu vou para adorar a Deus e trabalhar para o Senhor. Então o Senhor quer uma igreja sem mácula. Se eu vou para a casa do Senhor, é para trabalhar para Deus e para mim. Aprender, porque vai ter alguém lá que vai pregar a palavra do Senhor. Vai ter sempre alguém, um pastor, vai ter um pregador, um líder, um obreiro, alguém que vai pregar, vai falar da palavra do Senhor. E eu tenho que estar ali apta, tá? Para ouvir e aprender e colocar em prática. É para isto que eu vou. É para isto que eu vou. Para aprender. Por isso que eu trabalho para Deus, porque eu aprendo. E se você fizer o mesmo, você também vai aprender, vai se consagrar, santificar. Não vai mais fazer mal para ninguém. Você só vai fazer o bem. Então, quando você faz o mal para uma pessoa, sai designado da sua casa fazer o mal para uma pessoa, você não é convertido. Você precisa de uma convenção. Precisa se arrepender dos seus pecados. Às vezes, você mexe tanto com a pessoa que... diz assim, vamos supor, a irmã Parícia se descontrolou. Por quê? Porque a pessoa está mexendo muito, muito, muito mesmo. Porque a irmã Parícia se descontrolou. Queridos, o que eu quero dizer para vocês? Que a igreja de Deus, ela deve estar sem mácula, sem nenhum tipo de pecado. Todos os dias ela tem que se esforçar para deixar o mal e fazer o bem. Todos os dias ela tem que se esforçar para deixar o mal e fazer o bem. Todos os dias. Para não pecar, para que ela seja a igreja gloriosa. Às vezes, muitas vezes, eu não mexo com o nome de pessoas aqui para não mexer com outras pessoas que estão ligadas. Mas se se elas mexerem, continuar mexendo, eu vou chamar o nome delas. Vou colocar em todos. Porque elas têm que ir para trabalhar para Deus, não atrapalhar o irmão a trabalhar para Deus. Vou chamar o nome de todas, das duas. É duas. Em todos os aplicativos, em todos os meus canais. Detalhadamente o nome. O que é que elas estão fazendo na igreja, quando elas vão para a igreja. E essas duas pessoas que vão para isto, para essa finalidade. Mexer com o irmão, com a irmã, com fulano, cicrano, bertano, para prejudicar, de todas as formas, investigando a vida da irmã, investigando. Manda pessoas para investigar. Pessoas para investigar a vida da irmã. Essas pessoas, elas não devem. Elas já deveriam ter pego disciplina, porque elas não têm o que fazer. Eu estou falando das pessoas que estão se comportando dessa maneira, e essas duas pessoas. Tá? Porque eu estou sendo o quê? Ferida. Tá? Ferida. Investiga mesmo. Manda até criança investigar. Em todo local que eu estou. Que ela sabe que eu estou. Tem uma que sabe que eu estou. Ela vai. Tem uma que não... Quando eu não estou no distrito, ela também não vai para as reuniões que o pastor faz. Ela não vai. Mas quando ela sabe que eu estou indo, aí ela vai. Mas ela vai para quê? Para me prejudicar. Entendeu? Para me prejudicar.
E agora ela encontrou mais uma, onde ela faz o erro, que eu sei que ela está fazendo o erro. Encontrou mais uma para se juntar, mais uma. Aquelas pessoas que dizem assim, ah, eu não vou com a cara daquela irmã. Ah, aquela irmã quer isso meu. Tá julgando, fazendo julgamento precipitado. Ah, aquela irmã tá fazendo isso, então eu vou para prejudicar ela. Tá trabalhando para Deus. Tá fazendo isto, tá fazendo aquilo outro, tá fazendo isso, tá. Aquela irmã tá vencendo. Aquela irmã trabalha para Deus, eu vou lá prejudicar ela, porque eu não gosto dela, não vou com a cara dela. Desde que eu cheguei aqui, eu não vou com a cara dessa irmã. E eu vou prejudicar ela de todas as maneiras. Então é isso. A igreja, ela tem que ser uma igreja. Eu estou me buscando Cristo, eu tenho que amar meus irmãos. Fazer as vontades de Deus. Ser igreja gloriosa. Vocês devem trabalhar para Deus. Vocês devem trabalhar para Deus. Vocês têm que trabalhar para Deus. Por isso que às vezes eu abro o verbo. E eu vim para cá com meus canais, foi abrir o verbo da verdade. Eu prego a verdade de todos os jeitos, todas as maneiras. Tipo assim, eu sou uma jornalista, tá? Coloco o que é certo aqui e o que é errado. Eu não vou denegrir a imagem da minha igreja. Eu não vou denegrir a imagem da minha igreja. A organização. Igreja organizada. Tá? Eu não vou denegrir. Mas eu falo a verdade aqui, o que fulano de tal faz. Cicrano, Bertano faz. Muitas pessoas não sabem, mas só a irmã Aparecida sabe que eu passo, o que ela passa. Só eu sei o que eu passo. E eu sei quando uma pessoa está designada para me prejudicar. Vai para a igreja designada para me prejudicar. Você pode olhar o jeito da cara da pessoa quando vai chegar perto de mim. E ontem eu só falei assim, a nossa bandeira é azul. E ela, vai mandar dessa? Com arrogância. Me mandaram dessa? Com uma arrogância. A minha bandeira é azul. A minha bandeira é azul. Eu gosto da cor amarela. Eu gosto da cor branca. Eu gosto da cor verde. Mas a minha bandeira, eu gosto da cor azul. A minha bandeira é azul. Reflexo do céu. Queridos, Paulo fala que nós devemos o quê? Marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Porque Cristo ama a igreja. Ele ama a igreja, assim como o marido ama a mulher. Então, ele exorta que o marido deve amar a mulher, assim como Cristo amou a igreja. Ama a igreja, sem mácula, tá? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É o que eu tô falando. Irmão, vai para a igreja trabalhar para Deus. Não vá se aparecer. Não vá para a igreja para se aparecer para atrapalhar ninguém. As pessoas, eu posso fazer isso, eu posso prejudicar, eu posso tirar. A mulher está tão acostumada a fazer o mal que ela já é mal. Pronto. Ela se transformou mal. Quando eu olho para ela, já é mal completo. Entendeu? E as outras, assim, fulano de tal é isso, sorrindo porque tá achando graça, gostando do que ela faz, prejudicando uma outra pessoa. Tá? Mas só as pessoas do lado do grupinho. Somente do grupinho. E se você é amigo, se unir com esse grupinho para tentar me prejudicar, vocês também vão se dar mal.
com Deus. É com Deus. Vocês vão se dar mal com Deus. Então, se une para fazer o bem. Se une para fazer o bem, não o mal. Então as pessoas já estão assim. Fulano de tal foi em tal lugar, foi só prejudicar fulano, e aquilo é um ato de sorriso, de graça, tá? De se regozijo no mal das pessoas. E é isso que está acontecendo. Tá? É isso que está acontecendo. Que não é para acontecer. Porque a igreja, não devemos passar nada para o mundo. Nós não devemos ter máscara, andar mascarado. Tipo assim, eu sou muito sincera. Se eu amo uma pessoa, eu amo uma pessoa. Eu falo, eu amo e pronto, declaro declaradamente. Só que eu não falo pro homem. Eu falo declaradamente que eu amo uma pessoa. Tá? Amo uma pessoa. A pessoa nunca sabe. Agora, se eu estou designada para falar para ele que eu amo ele, eu vou lá onde ele está e digo para ele que amo. Entendeu? Eu tenho que ser sincera. Eu não devo andar com máscara. Esconder os meus sentimentos. Eu não devo fazer besteira. E nem palhaçada. Tá? Eu devo ser um cristã de verdade. Uma mulher de Deus. De verdade. Porque eu sou qualificada no Senhor Jesus. Eu sou qualificada no Senhor Jesus. Não interessa se fulano de tal pensa isso de mim, pensa aquilo outro. Não interessa. Para mim não interessa. O importante é que eu sou qualificada no Senhor Jesus. Na obra do Senhor. Querendo ou não as pessoas. Eu sou isto. Eu trabalho para Deus. Eu trabalho mesmo para Deus. Então, queridos, e nós devemos fazer, todos devem fazer a mesma coisa, trabalhar para Deus. E designar para trabalhar para Deus, não para prejudicar ninguém, nenhuma pessoa. No obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como mesmo se... Não é isso que eu quero falar. Que é... Falando mais, marido, para que santificasse, tendo a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, para que não venha chamar a atenção de ninguém do mundo, tá? A igreja não pode mostrar suas fraquezas para ninguém. Eu não devo mostrar minhas fraquezas para ninguém. Nem você deve mostrar suas fraquezas para ninguém. Estou falando para o mundo. Para que o mundo não venha tentar nos desqualificar a igreja de Deus. Entendeu? Você vai passar por problema? Vai na igreja. Qualquer denominação que você for, vai passar. Mas você tem que fazer o melhor, dar o melhor de si para Deus. Deve ser santo como eu sou santo. Ser de santo, quem é que diz? Jesus. Ser de santo como eu sou santo. Seja perfeito como eu sou perfeito. Perfeito. Vocês foram separados para mim. Para me adorar. Fazer as minhas vontades. Vocês são igreja gloriosa. Igreja sem mácula. E é isso, queridos. E é isso. Devemos nos santificar todos os dias, nos consagrar. Porque eu trabalho para Deus.
Eu sempre digo, eu não trabalho para homem, eu trabalho para Deus. É para Deus. Eu canto para Deus. Eu me levanto, canto, tá? No momento que o Espírito Santo me levanta, vá. Eu vou. Levanta, eu levanto. Faz isso, eu faço isso. Eu não deixo o diabo me intimidar. De maneira nenhuma. Porque o diabo vai para intimidar. Mas eu não deixo o diabo me intimidar. E eu vou. Ainda marchando. Com a bandeira na mão. A bandeira que é Jesus. A minha bandeira é Jesus. Amém, amém, amém.